Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar para você 6 dicas sobre como emagrecer sem passar fome. Ninguém aguenta fazer aquelas dietas malucas que a gente passa fome, fica mal-humorado, irritado. E eu vou te passar 6 dicas super interessantes para você conseguir emagrecer com saúde, mas de uma forma mais leve, sem sofrimento e sem passar fome. Primeira dica: consuma gorduras boas. Eu sei que pode parecer meio louco, né? Eu começar um vídeo de emagrecimento falando para você comer gordura. Mas a gente tem que acabar com esse tabu de uma vez por todas, porque não adianta nada você cortar completamente as gorduras de sua alimentação. Inclusive, se você usar as gorduras certas, você vai se sentir mais saciado por mais tempo e vai beliscar menos besteira nos intervalos. Então, ai, Patrícia, quais são as fontes de gorduras boas que eu posso adicionar à minha alimentação? O abacate é uma ótima opção, ele é uma fruta super versátil. Você pode tanto usar ele como uma vitamina, como você pode usar ele numa salada. Então, tem muita receita interessante com abacate para você fazer. Você pode acrescentar nozes, castanhas, oleaginosas em geral. Você pode acrescentar peixes gordos que vão te dar mais saciedade também, como a sardinha, o atum, o salmão. Então, o azeite mesmo é uma fonte de gordura muito legal, que você bota um pouquinho por cima da salada e já ajuda a te dar mais saciedade por mais tempo. Então, lembra sempre disso. Não abrir mão das gorduras boas. Segunda dica: introduzir alimentos com uma densidade calórica baixa na sua alimentação. E o que é isso? São alimentos que têm muita água e muita fibra na composição e poucas calorias. Então, alguns exemplos para você entender o que eu estou falando. Os folhosos, em geral, têm uma baixa densidade calórica, porque apesar deles ocuparem muito volume no prato e no seu estômago, eles não têm pouquíssimas calorias, então eles não têm muito impacto. E quanto mais alimento com alta densidade calórica você consome, mais você engorda. Por exemplo, o que tem uma alta densidade calórica? Por exemplo, chocolate, por exemplo, um quadradinho pequenininho dele tem muita caloria. Então, acaba sendo o oposto dos folhosos que eu acabei de falar, que ocupam muito espaço e tem pouca caloria. Tem alimentos que ocupam pouquinho espaço, como o chocolate, mas tem muita caloria. Então, acaba que você come muito mais deles porque eles não ocupam tanto espaço no estômago. E essa questão de ocupar espaço no estômago é interessante, porque quando a gente come alimentos que tem muita fibra e muita água, eles distendem o nosso estômago e mandam um sinal de saciedade para o cérebro. E quanto mais você tem desse sinal de saciedade, antes você para de comer e consome menos caloria no geral. Então, tenta sempre começar a sua refeição por uma salada bem grande, com muitas folhas, bastante fibra, para você comer menos na refeição principal. Outros exemplos de alimento com baixa densidade calórica são, por exemplo, abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, cebola, chuchu. Tudo isso que você bota na sua salada e vai aumentar muito o volume dela, com muita fibra, muita vitamina, muito mineral bom para você, mas sem botar muita caloria. E acaba sendo o oposto de você, por exemplo, colocar na sua salada batata palha, queijo ralado, coisas que vão, fruta seca, tipo passas, coisas que têm uma densidade calórica alta e que vão fazer com que você ganhe mais peso. Terceira dica: faça lanches, porque algumas pessoas querem emagrecer e param de comer. Aí a pessoa vai, às vezes nem toma café da manhã, fala não vou comer, não vou comer. Vai pro almoço lotado de fome, aí come o que tem pela frente, aí fala, ai meu Deus, comi muito, vou tentar não lanchar para não, né, para não comer mais caloria ruim. E aí quando chega no jantar também não teve tempo de preparar nada, tá morto de fome, receita para o desastre. Então, organiza as suas refeições. Se você estiver em casa, mais fácil, mas se você estiver na rua, leva os lanches com você. Tenta levar sempre lanches que tenham um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura boa, um pouquinho de fibra para você ficar saciado. Um iogurte com aveia é uma boa, uma fruta com chia também é uma boa. Lembra sempre de levar de casa os seus lanches e faça as refeições de 3 em 3, de 4 em 4 horas, para você não ficar muito faminto na hora que for comer. Bom, próxima dica: beba bastante água. A água é um aliado importantíssimo. Primeiro porque às vezes você acha que você está com fome, mas você está com sede. Porque o centro de sede e o centro de fome são muito próximos do nosso cérebro. Então, às vezes, o sinal fica meio confuso para você entender. Se você estiver achando que você está com fome, bebe um copo d'água, um copo e meio, e vê se você continua com aquela sensação. Outra dica legal da água é que você pode tomar um copo bem grandão de água, meia hora, 20 minutos antes de almoçar ou de jantar, grande refeição, porque aí você já vai encher seu estômago, parte dele, com água. Então ajuda naquela sensação de saciedade que eu falei antes. Quando você começar a comer a salada, que eu já te falei para comer antes, aquilo ali tudo já vai ajudar a distender mais seu estômago e você acaba comendo menos do prato principal. Minha quinta dica é: consuma sempre em alguma refeição um pouquinho de proteína.
A proteína ela é muito interessante porque ela diminui a sensação, ela diminui o esvaziamento gástrico, faz com que o alimento passe mais devagar do estômago para o intestino, e com isso você tem aquela sensação de saciedade por mais tempo. E por isso também ela acaba diminuindo o índice glicêmico da refeição, justamente por esse poder de retardar a transferência do alimento do estômago para o intestino, onde de fato o carboidrato que você consumiu lá na sua refeição vai ser absorvido. Então, proteína sempre. Boas fontes de proteína são ovos, boas fontes de proteína são iogurtes, queijo cottage, queijo branco, ricota, além das carnes em geral, sempre priorizando as carnes magras, o peito de frango, frango sem pele, os peixes e os cortes magros de carne, como patinho, lagarto e o filé mignon. E a sexta dica, que vai ajudar muito você a emagrecer sem passar fome, é adicionar fibras na sua alimentação do dia a dia. Da mesma forma que você vai adicionar gorduras boas e proteínas que ajudam com a saciedade, a fibra também ajuda demais. Então, tanto você pode optar por comer um pão integral, um arroz integral que naturalmente tem fibras, como você pode adicionar as fibras à sua alimentação. Por exemplo, você pode botar um pouquinho de farinha de linhaça em cima do feijão para consumir fibra na sua refeição principal. Você pode botar um pouco de aveia na sua vitamina, um pouco de chia em cima da sua fruta. Tudo isso são formas de você, aos pouquinhos, em todas as refeições, botar um pouquinho de fibra, porque a fibra, quando você bebe água junto, que também é uma outra dica importante, ela incha no estômago, distende e dá aquele sinal de saciedade de novo. E você, quando tá fazendo dieta, passa muita fome? O que você tem mais dificuldade para não comer? É doce, é massa, é pão, alguma fritura? Conta pra mim aqui nos comentários o que é mais difícil você abrir mão quando você tá fazendo dieta. Eu vou adorar saber, eu adoro ler os comentários. Então escreve pra mim aqui embaixo. Aproveita, se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, que eu tenho várias dicas muito legais de emagrecimento, chás que ajudam a emagrecer, suco detox. Você vai adorar. E aproveita e dá uma curtida no vídeo também, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.